Qual foi a pior decisão que seus pais já tomaram e depois se arrependeram? Sem dúvida, foi instalar aquela trava automática na porta da cozinha, que fechava sozinha às 10 da noite. Diziam que meus lanches noturnos estavam passando dos limites e fazendo as compras do mês ficarem absurdamente caras. Eu jurava que nem comia tanto assim e avisei que aquela ideia ia dar ruim, mas só acreditaram em mim depois da primeira noite. Assim que ficaram sem acesso à cozinha, nossa máquina de lavar resolveu inundar a lavanderia e o porão inteiro. Até então, eu sempre ia pegar uma fatia de pizza por volta das 11h30, que coincidia justamente com a hora que ela fazia um barulho estranho. Era só eu dar um chute de leve, a peça voltava pro lugar e tudo se resolvia. Sem meus chutes salvadores, a máquina soltou o cano e despejou litros e litros de água bem em cima da coleção de livros raros da minha mãe, guardados no porão. Como se não bastasse, naquela mesma madrugada, nosso vizinho Jerry arrombou a garagem e levou o trator de cortar grama e todas as ferramentas elétricas do meu pai, que valiam uma pequena fortuna. Eu costumava flagrar o Jerry bisbilhotando lá de fora quando ia buscar meu cereal às 2h15, porque dava pra ver a garagem da janela. Só que dessa vez, ninguém viu nada. Ele teve a noite toda pra levar o que quis. Pra piorar, minha avó, que andava dormindo cada vez mais, sempre era encontrada por mim perambulando na cozinha querendo sair de casa, mas sem meus horários malucos, ela simplesmente saiu porta fora de camisola e foi parar 6 quarteirões dali, descoberta por um policial tentando pular o muro de uma escola onde jurava ter morado. Quando ela voltou às 4 da manhã, o conselho tutelar apareceu achando que meus pais estavam largando a própria mãe. Argumentei que aquela trava só estava causando desastre atrás de desastre, mas eles falavam que era pra eu aprender disciplina e respeitar limites. Tudo pro seu bem, segundo meu pai, que nessa altura já estava instalando sensor de movimento, achando que eu ia tentar arrombar a porta. Também não ajudou nada o Mostarda, nosso gato, que se eu não deixava sair fazia xixi na casa inteira de vingança. Bastou trancarem a cozinha para ele acabar com o tapete persa caríssimo e destruir a cadeira preferida do meu pai. O cheiro ficou insuportável. Fomos obrigados a trocar toda a mobília da sala e até arrancar o piso porque o xixi tinha penetrado tudo. O caos ficou completo quando não fui eu quem percebeu, na madrugada, o vazamento de gás do fogão. Sempre fui eu que sentia aquele cheirinho esquisito e avisava. Dessa vez, a casa ficou saturada de gás a noite toda. Meu pai foi ligar o carro de manhã e uma faísca do motor do portão fez explodir tudo. Estouraram todas as janelas. Foi tanto barulho que os vizinhos acharam que era atentado e chamaram até a Polícia Federal. Passamos 2 semanas morando em hotel esperando o laudo ambiental liberar a volta. Mesmo assim, meus pais teimaram, puseram mais uma trava e ainda uma corrente, jurando que eu queria provar um ponto. Meu pai falava: é pela sua saúde, filho, e pra você aprender sobre limites apesar dos desconfortos, assinando um cheque de 100 mil pra cobrir o prejuízo. Enquanto eu dormia quietinho, ninguém percebeu os canos estourando dentro das paredes na madrugada mais fria do ano. A água foi descendo até o sistema elétrico e meteu fogo em metade da casa. Dessa vez, também não estava lá pra topar sem querer com a família de guaxinins que achou de bom tom entrar pela janela, montar morada no sótão e transformar a despensa em banquete. Tinham tantos lá dentro que até o dedetizador disse nunca ter visto igual. Minha avó continuou piorando. Conseguiu pegar a chave do carro e foi parar no aeroporto, encontrada tentando embarcar pra Dubai sem passaporte, dizendo que ia almoçar com o marido falecido. Só não foi levada pra outro país porque ficou na lista federal de observação. No meio das cinzas, cocô de bicho, mofo do alagamento e o cheiro de xixi, a casa virou num caos completo e ficou praticamente impossível viver ali. Depois de tudo isso, meus pais tiveram que engolir o orgulho e fazer aquela reunião pra anunciar. A trava da cozinha vai sair hoje, falou meu pai. A gente precisa que você volte à sua rotina agora, pediu, a mãe chorando do lado. Essa casa tá caindo aos pedaços. Estamos quebrando e ainda tem risco da vovó acabar presa, lamentou. Peguei a chave pra destrancar a cozinha, mas congelei ao ver pela janela o Jerry na garagem com mais 5 caras, saqueando tudo que tinham direito e jogando no caminhão de mudanças, tudo isso com a casa pegando fogo lá atrás. Gritei: mãe, pai, chama a polícia logo! Meu pai agarrou o celular e ligou correndo. Minha mãe saiu atrás da avó e eu fiquei de olho vigiando os caras. Assim que a moça da central atendeu, o pai já gritava que a casa estava pegando fogo enquanto estavam roubando tudo. Ela só mandou sair correndo dali e não voltar até chegar o bombeiro, já que o bairro inteiro parecia em chamas. Mamãe voltou puxando a vovó, todo mundo saiu atropelando pela porta sentindo o calor do fogo logo no rosto. Jerry e os amigos aceleraram, jogavam tudo no caminhão sem nem olhar. Um deles agarrou nossa TV de tela plana, tropeçou e fez a coitada voar em pedaços pelo chão. No desespero, largaram metade das coisas pelo jardim, até a caixa de ferramentas do pai ficou espalhada, com chave inglesa pra todo lado, e o caminhão arrancou cantando pneu, quase arrancando a caixa do correio. 3 caminhões dos bombeiros chegaram voando na esquina, bem quando o fogo já tomava todo o teto e saíam faíscas pra vizinhança inteira. Os bombeiros chegaram correndo, desenrolaram as mangueiras e começaram a jogar água pra todo lado, mas logo o chefe veio falar conosco, balançando a cabeça com aquele olhar preocupado, dizendo que pelo tempo que o fogo já estava consumindo a casa e pela quantidade de estrutura comprometida, era bem provável que não sobrasse nada. Logo em seguida, chegaram 2 viaturas e um policial veio nos perguntar se éramos os donos da casa. Expliquei pra ele sobre o Jerry e os outros caras que vi carregando nossas coisas pro caminhão. Disse que conhecia os irmãos Perry do bairro, porque o Luther estava sempre por aqui cortando grama, e o Coulson trabalhava no posto de gasolina da esquina. O policial pegou o rádio na hora, passou as descrições do Jerry, dos irmãos Perry e da direção pra onde eles seguiram com o caminhão. Minha mãe olhou pra casa pegando fogo, viu nossas coisas espalhadas pelo quintal e simplesmente desmoronou. Ela caiu de joelhos na calçada, chorando tanto que mal conseguia falar, enquanto meu pai só ficou parado, encarando as chamas com um olhar perdido. A boca dele entreaberta, os olhos imóveis. Parecia que ele nem conseguia acreditar que tudo nosso estava ou sendo roubado ou virando cinza ali na nossa frente. O chefe dos bombeiros voltou e perguntou fazia quanto tempo a gente achava que a casa tinha começado a pegar fogo antes de percebermos. Expliquei que estávamos todos juntos na sala, conversando sobre a porta da cozinha trancada, e que só reparei no fogo quando fui destrancar e olhei pela janela. Isso queria dizer que já podia estar queimando fazia 1 hora ou mais, sem ninguém saber. Minha avó, coitada, puxava a manga da minha mãe e perguntava de onde vinham aquelas luzes bonitas, dizendo que queria entrar pra buscar a bolsa dela. Minha mãe teve que segurar minha avó no braço e repetir 1000 vezes que a casa estava pegando fogo e que ninguém podia entrar. Só que passados uns 30 segundos, a avó já esquecia e tentava ir pra dentro de novo. Começou a aparecer vizinho de todo lado querendo ver o que estava acontecendo. Muitos deles trouxeram cobertores, água e
palavras de apoio. O pessoal da frente comentou que tinha visto o caminhão de mudança mais cedo e achou que a gente tava só se livrando dos móveis velhos por causa dos estragos anteriores. Mal sabiam eles que estavam nos roubando enquanto a casa ardia. Um vai e vem de vizinhos continuou. E alguém trouxe até cadeira dobrável pra minha mãe e pra minha avó se sentarem. E a gente ficou ali vendo os bombeiros lutando contra as chamas, com a mangueira lançando tanta água que nuvens de vapor e fumaça cobriram o bairro. Uns 20 minutos depois, um policial voltou com um sorrisão no rosto dizendo: encontramos o pessoal do Jerry a uns 3 quilômetros daqui, porque o caminhão atolou de tanta coisa e acabou quebrando na saída da rodovia. O Coulson estava dirigindo e o caminhão tão lotado não aguentou. A transmissão pifou e tudo, incluindo as ferramentas do meu pai e a caixinha de joias da minha mãe onde ela guardava a aliança de casamento da bisavó. Ainda estava lá no fundo. O policial contou que pegaram os 6 ali mesmo e estavam trazendo o caminhão pra gente ajudar a identificar o que era nosso. Passamos a noite toda na delegacia, separando nossas coisas e contando pra polícia como foi a história. O detetive responsável, um senhor grisalho, balançava a cabeça enquanto escrevia, dizendo que com incêndio e roubo juntos, agora era caso sério, incêndio criminoso e acusação de quadrilha. Mesmo que o Jerry não tivesse começado o fogo, ele explicou que cometer um crime enquanto o outro acontece torna a pessoa responsável por tudo. Fizeram a gente ver as fotos dos presos pra confirmar quem era quem e anotar tudo o que tínhamos visto sendo levado. Terminamos de dar depoimento lá pelas 3 da manhã e o detetive ligou pra Cruz Vermelha pedir ajuda porque nossa casa ainda estava inacessível, cercada de fita policial e fumaçando. Uma moça da Cruz Vermelha apareceu com Vale Motel e nos levou de van, com aquele cheiro de café velho misturado com desinfetante, até um lugar uns 10 minutos do bairro. No quarto do motel, 2 camas e um ar-condicionado velho que fazia um estralo irritante toda hora. Tivemos que nos virar. A avó em uma cama, meus pais espremidos na outra e eu no chão, enrolado num cobertor que a moça me deu. A noite foi longa. A avó acordava de 2 em 2 horas perguntando onde estávamos, querendo sair para alimentar os gatos que já tinham partido fazia mais de 15 anos. Minha mãe precisava levantar toda hora para ajudar a avó a voltar pra cama e explicar de novo e de novo que estávamos ali porque nossa casa pegou fogo, mas ela esquecia rapidinho e já começava a se vestir para sair. Na manhã seguinte, alguém bateu na porta e meu pai abriu para um homem de terno segurando uma prancheta e uma pasta. Ele disse: meu nome é Harry Vickers, sou da seguradora e preciso fazer algumas perguntas sobre o incêndio e todos os outros incidentes recentes. Harry sentou na mesa perto da janela e ia passando uma lista gigante de tudo que já tinha dado errado na casa no último mês. Erguia a sobrancelha, soltando uns enquanto anotava sobre o porão alagado, a explosão de gás, a infestação de guaxinins e o estrago que o xixi de gato tinha feito. Quando chegou na parte do incêndio durante o roubo, até largou a caneta um pouco e ficou olhando pra gente como se desconfiando. Meu pai tentou pagar o café da manhã na lanchonete ao lado, mas o cartão foi recusado porque o limite já tinha estourado com o hotel da explosão de gás e os concertos do vazamento. A garçonete já estava impaciente batendo o pé, enquanto meu pai tentava mais 3 cartões, todos negados. No fim, minha mãe precisou ligar pra irmã dela em Ohio, pedindo um dinheiro pelo Western Union, só pra comer e comprar uma roupa limpa. A tia ficou cheia de perguntas, querendo saber como as coisas tinham ficado tão ruins, e minha mãe desabou de chorar ali no guichê, a atendente fingindo que nem via. Voltamos pra casa à tarde pra falar com a investigadora do incêndio, que se apresentou como Diana Royce, pedindo pra gente esperar do lado de fora enquanto ela examinava tudo com uns aparelhos estranhos. 2 horas depois, ela apareceu com o rosto todo sujo de fuligem, nos mostrou no tablet fotos de fios derretidos e retorcidos dentro das paredes, e explicou que a água dos canos estourados tinha entrado no sistema elétrico semanas antes, corroendo tudo até os fios praticamente fritarem sozinhos, causando o incêndio. Ela comentou que demos sorte de a casa não ter sido completamente consumida pelo fogo um mês antes, diante do tamanho do estrago, e registrou no relatório que o incêndio foi consequência de vários problemas que já vinham acontecendo. Mais tarde, o promotor ligou pro celular do meu pai para explicar as acusações contra o Jerry e a turma dele. Apesar de não ter colocado fogo na casa de propósito, Jerry foi processado por incêndio criminoso, furto qualificado e conspiração, já que o incêndio aconteceu durante o furto, e por isso, ele acabou sendo responsabilizado por tudo. O promotor avisou: o Jerry pode pegar de 15 a 20 anos se for condenado, e ainda quis saber se a gente toparia depor no julgamento. Estávamos todos juntos no quarto do motel, comendo uns sanduíches de conveniência, quando alguém bateu na porta e apareceu uma assistente social do conselho tutelar cheia de documentos. Tinha chegado uma denúncia de uma senhora em situação de risco, então ela precisava ver se a vovó estava sendo bem cuidada. Mamãe teve que explicar toda a nossa situação, enquanto a assistente social tirava fotos do quarto e fazia perguntas para a vovó, que não conseguiu responder porque achava que a assistente era a irmã falecida dela. A assistente social fez várias anotações e disse que ia começar a acompanhar a situação de perto, para garantir que a vovó estivesse segura e recebendo o que precisava. No dia seguinte, um detetive ligou para avisar que encontraram um box de armazenamento alugado pelo Luther Perry, lotado de objetos roubados de 12 famílias do bairro. A turma do Jerry vinha arrombando casas havia meses, levando tudo de valor enquanto os donos estavam ausentes. Conseguiram recuperar TVs, joias, ferramentas e até uma coleção de moedas raras avaliada em $50 mil. Todas as vítimas teriam que ir lá, reconhecer seus objetos e preencher papelada, que serviria de prova. O médico da vovó pediu para levarmos ela urgente para uma consulta, já que o estresse estava deixando ela ainda mais confusa e já estava até esquecendo quem éramos. Na sala, o médico falou: a vovó precisa ir imediatamente para uma clínica especializada em memória. Vocês não estão dando conta de cuidar dela num quarto de motel. Meu pai alegou que a gente não tinha como pagar, porque esse tipo de clínica custava $8 mil por mês, mas o médico foi categórico: deixá-la assim é perigoso. Se não arrumarem um lugar decente, vou precisar comunicar às autoridades. 3 dias depois, recebemos uma ligação do Harry Vickers, dizendo que a seguradora negou nosso pedido de indenização, porque estavam acontecendo incidentes demais em pouco tempo, o que faria parecer que fomos descuidados, ou até que causamos alguns prejuízos de propósito para receber o seguro. Isso deixou meu pai tão furioso que ele socou a parede do quarto, e ficamos devendo $200 por esse conserto, além das outras dívidas. Peguei o celular e falei: Harry, preciso te mostrar uma coisa. Nas últimas semanas, registrei tudo que dava errado com fotos, anotações e prints das vezes que avisei meus pais sobre possíveis problemas. Guardei mensagens avisando do sistema ruim que trancava a cozinha, gravei o barulho da máquina de lavar, filmei o cheiro de gás e até flagrei o Jerry rondando nossa casa à noite.
Mostrei tudo ao Harry com data, hora e até um áudio meu alertando que proibir meus lanches de madrugada só ia causar confusão que eles nem imaginavam. O Harry ficou um tempão olhando tudo e pediu pra eu enviar por e-mail. Gastei uns 20 minutos só pra anexar tudo. Mamãe passou a manhã ligando pra tudo que era hotel, tentando achar algum que aceitasse pet, então a gente pudesse tirar o mostarda do canil que cobrava $60 por dia. Achou por fim um apart hotel meio esquisito, a 40 minutos dali, que aceitava gatos desde que pagasse $100 de calção, e fomos voando pra lá. O quarto cheirava forte a cigarro e o carpete era todo manchado, mas pelo menos o mostarda podia voltar com a gente. Não deu 10 segundos de liberdade pra ele já ir fazer xixi bem no meio do quarto. 5 minutos depois, o gerente apareceu. Vocês perderam a calção, e se acontecer de novo são expulsos. Minha mãe só sentou na cama e ficou de cabeça baixa, sem saber o que fazer. Mais tarde, o detetive ligou de novo dizendo que o Luther, Coulson e Kaya Perry aceitaram depor contra o Jerry em troca de redução de pena. Inclusive entregaram gravações dos próprios celulares pra polícia. O Luther tinha gravado o Jerry planejando tudo 2 semanas antes, comentando que nossa casa estava caindo aos pedaços e que seríamos alvos fáceis porque vivíamos distraídos. No áudio, Jerry dizia que conhecia o cadeado na cozinha, então sabia que ninguém ficava mais de olho na garagem à noite, e estava só esperando o momento certo pra roubar. O Coulson mostrou mensagens em que o Jerry prometia $2.000 pra cada um com a venda das nossas coisas, e ainda ameaçava machucar a própria mãe dele se não ajudasse. No mesmo dia, meu pai precisou ligar pro chefe pra pedir mais tempo, porque ainda tinha que resolver tudo na polícia, com um seguro e trazer gente pra avaliar o estrago na casa. O chefe até foi compreensivo, mas logo perguntou quanto tempo mais aquilo ia durar. Lembrou dos relatórios trimestrais pra entregar e disse que a empresa estava precisando do meu pai no escritório. Ainda assim, ele prometeu: faça o que precisar daqui mesmo do hotel. Mas logo depois, o empreiteiro ligou dizendo que precisava visitar a casa com urgência, então papai teve que sair de novo. Fomos visitar a vovó na clínica onde a assistente social tinha alojado ela por enquanto. Vovó estava sentada na sala de convivência, olhando pro nada. Assim que entramos, ela olhou pra mim e perguntou: Tommy, quando você vai me levar pra dançar de novo, igual fazíamos antes? Mas Tommy era o irmão dela, falecido em 1987. Mesmo explicando quem éramos, vovó só ficou mais confusa e começou a chorar porque não entendia por que aqueles desconhecidos estavam ali. A enfermeira nos explicou: isso é comum nesse estágio da doença. O estresse acelerou muito a demência dela, e talvez ela nunca mais reconheça vocês completamente. 2 dias depois, a seguradora ligou avisando que tinha colocado uma nova avaliadora no caso, chamada Sarah, que queria rever tudo desde o começo, com uma nova perspectiva. Ela ficou 3 horas lá no hotel, olhando cada documento, cada foto, e acabou achando uma falha séria na avaliação anterior. O empreiteiro que consertou o vazamento daquela primeira enchente não vedou direito a parede, e por semanas a umidade foi se espalhando pela fiação até que aconteceu o incêndio. A Sarah comentou: isso é pura negligência do empreiteiro, e na verdade só ajuda a causa de vocês, porque mostra que a culpa não é de vocês. Agora, o seguro vai ter que pagar mais do que eles esperavam. No dia seguinte, o advogado do Jerry ligou avisando que ele queria fechar um acordo, confessaria crimes menores e pagaria $50.000 de indenização, parcelados em 10 anos. Papai queria aceitar porque precisava muito do dinheiro, mas mamãe perdeu a cabeça e gritou: o lugar do Jerry é na cadeia pelo que fez com a nossa família. Eles ficaram discutindo mais de 1 hora, papai tentando convencer que naquele momento não dava pra abrir mão desse dinheiro, e mamãe dizendo que dinheiro nenhum resolvia. O que ela queria mesmo era ver o Jerry pagando pelo que destruiu na nossa vida. Resolvi então criar uma página no GoFundMe explicando tudo, desde o cadeado da cozinha até o incêndio, justo enquanto estavam nos roubando. Em 3 horas, a história já tinha rodado nas redes 200 vezes, com gente doando R$5 aqui e 20 ali, até que apareceu um anônimo e doou R$1.000. No terceiro dia, já tínhamos arrecadado R$15.000, e até começaram a aparecer pessoas no hotel com sacolas de roupa e móveis, oferecendo ajuda do jeito que podiam. O empreiteiro, depois de inspecionar cada cantinho da casa, finalmente passou o orçamento. Pra casa ficar habitável de novo, seriam pelo menos 6 meses e R$200.000. Se o seguro cobrisse metade, já seria sorte. Mas a gente ainda devia 40 mil das reformas anteriores, que a gente foi pagando no cartão de crédito e no empréstimo garantido pela casa. Ele mostrou as fotos dos estragos e explicou que a fundação tinha cedido com a água, as paredes estavam tomadas de mofo e toda a parte elétrica teria que ser refeita do zero. Nessa altura, papai já tinha faltado ao trabalho 8 dias, e o chefe dele ligou pra dizer que eles precisavam conversar sério sobre o compromisso do papai com a empresa. Papai tentou explicar tudo, da casa à vovó e ao caso criminal, mas o chefe só disse que a empresa precisava de alguém confiável e que talvez fosse hora de pensar se aquele emprego ainda era mesmo pra ele. Na semana seguinte, seria a audiência dos irmãos Perry, e a Kaya só pegou liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário porque era mais nova e colaborou com tudo. No dia seguinte, apareceu chorando no nosso quarto do hotel e disse: o Jerry ameaçou machucar minha família se a gente não ajudasse. Eu só tinha 17 anos, não sabia o que fazer. Mamãe nem quis olhar pra ela, mas eu fiquei com pena porque ela parecia realmente arrependida e morrendo de medo. Contou que o Jerry vinha planejando tudo há meses e tinha escolhido nossa família de propósito. Na segunda seguinte, papai foi achando que ia só resolver pendências no escritório, mas quem estava esperando era o chefe e alguém do RH, dizendo que com a queda de desempenho e tantas faltas, iam acabar demitindo. Você vai receber as 2 semanas de rescisão e não vamos contestar seu seguro-desemprego. Papai voltou pro hotel, sentou na cama e ficou olhando pro nada sem falar uma palavra por 3 horas, enquanto mamãe fazia carinho nas costas dele e falava que a gente ia dar um jeito. No dia seguinte, mamãe pegou plantão extra no hospital, começou a fazer jornada de 16 horas só pra garantir o quarto no hotel. Eu acordava cedo com o toque do despertador dela e ela já estava pronta de jaleco preparando café instantâneo na cafeteira do hotel. Voltava às 11 da noite e caía na cama de sapatos mesmo. Eu terminava de tirar enquanto ela já roncava. Um dia, peguei mamãe parada no balcão, de olhos fechados, com o café derramando porque ela dormiu em pé. Ela sempre dizia: tô bem, mas as mãos viviam tremendo. E naquela semana chegou a colocar sal no café achando que era açúcar. Uns dias depois, o asilo ligou dizendo que vovó tinha escapado de novo e encontraram ela na rodoviária tentando comprar passagem pra Califórnia com dinheiro de banco imobiliário. O diretor falou: não dá mais pra manter ela na unidade comum, agora precisa da área fechada, o que custava R$800 a mais por mês, e o convênio não cobrava nada disso. Quando o papai ouviu o preço, tacou o celular na parede e ele quebrou todo.
Então tivemos que dividir o telefone da mamãe entre nós três. Fomos conhecer o tal setor fechado, onde tinha teclado nas portas, alarme nas janelas, parecia mais cadeia do que asilo. Vovó estava na sala, vestindo o casaco de outra pessoa e nem reconheceu a gente. Na semana seguinte, tentando salvar uns álbuns de fotos nos cantos menos destruídos da casa, apareceu um incorporador na nossa casa queimada. Foi andando, tirou medidas, fez fotos e ofereceu 70 mil à vista pelo imóvel, menos da metade do que a gente devia no financiamento. Papai disse, não tem como aceitar tão pouco. Mas o cara só respondeu, o terreno vale mais que a casa agora. Com tudo isso de perda, vocês ainda vão ter sorte se conseguirem vender. Deixou o cartão e falou, me liguem quando perceberem que não tem outra opção. Deixando o papai vermelho de raiva e de punhos fechados, mas ele só ficou quieto. Naquela tarde, a promotora ligou avisando a data do julgamento do Jerry. Só daria 6 meses, e ainda podia adiar mais se o advogado recorresse. Ele pode pegar de 15 a 20 anos se for condenado em tudo, mas júri é sempre imprevisível, então se preparem pra qualquer coisa, até a chance dele sair livre. Eu já não aguentava mais o hotel e ver meus pais se acabando. Então saí andando em todo o fast food num raio de 3 quilômetros e deixei currículo em cada um. O gerente da lanchonete perto da rodovia me contratou na hora quando ouviu a nossa história. Quer começar amanhã? Ele era um senhor chamado Frank. Também já tinha passado sufoco e sabia como era precisar de dinheiro pra ontem. No meu primeiro turno, ele me mostrou como mexer na fritadeira, no caixa, e ainda deixou eu levar um saco de hambúrguer e batata que iam jogar fora de qualquer jeito. Levei pro hotel, e foi a primeira vez em semanas que vi papai sorrir, comendo hambúrguer frio à beira da cama. Por fim, o Harry da seguradora ligou dizendo que tinha boas notícias, mas era só mais uma decepção. A proposta de indenização era de 45 mil reais. Parecia muito à primeira vista, mas só dava mesmo para reforçar a estrutura da casa. Não tornava o lugar habitável de verdade. Dava para consertar a fundação e a estrutura, ou refazer a elétrica e a hidráulica, mas era impossível fazer tudo, muito menos levantar parede, instalar piso, ou fazer qualquer coisa que de fato transformasse a casa em um lar. Papai ficou horas tentando fazer o dinheiro render, calculadora na mão, mas os cálculos nunca fechavam, por mais que ele tentasse 1000 jeitos. A sentença do Luther e do Coulson saiu numa terça de manhã, e fomos todos ao tribunal. O juiz deu 18 meses de prisão para cada um, dizendo que eles escaparam por pouco de irem pra cadeia estatal, mas que as escolhas deles tinham sido péssimas ao seguirem o Jerry. A mãe do Luther chorava baixinho no fundo da sala, e o Coulson só olhava pro chão enquanto o policial botava as algemas. Depois, a promotora comentou, 18 meses provavelmente vai virar 12, se eles tiverem bom comportamento. Mas é o julgamento do Jerry que realmente importa agora. Mais tarde, a tia Beth ligou do Oregon e disse, tenho um quarto sobrando, vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Ela falou que o marido era dono de construtora, e talvez arranjasse um emprego pro papai, além de conhecer um bom asilo pra vovó perto dali. Mamãe chorou 20 minutos no telefone dizendo que não queria ser peso, mas Beth não deixou. Família é pra isso mesmo, vocês fariam igual por mim. Papai passou aquela noite sentado na mesa do hotel, fazendo listas de prós e contras sobre mudar pra Oregon, mas a lista de contras era basicamente deixar pra trás tudo o que a gente conhecia. 3 dias depois, recebemos uma ligação da clínica de idosos às 2 da manhã. Vovó tinha caído no banheiro e quebrado o quadril. Corremos pro hospital e encontramos ela confusa, assustada, me chamando pelo nome do meu tio que já tinha falecido fazia 10 anos. O ortopedista explicou que ela ia precisar de cirurgia, mas a idade avançada e a confusão aumentavam muito o risco, ainda mais por conta da anestesia. Descobriram também uma infecção urinária, que deixava ela ainda mais desorientada, e a pressão dela estava nas alturas de tanto estresse. Ficamos 6 horas naquela espera, enquanto mamãe apertava forte a mão do papai, mesmo depois de dias quase sem se falar direito. O cirurgião apareceu, disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, mas avisou que a recuperação ia ser longa e difícil. Talvez ela nunca voltasse a andar direito. Naquela noite, de volta ao hotel, papai finalmente desabou. Começou a chorar baixinho, escondendo o rosto nas mãos, repetindo que trancar a cozinha tinha sido a coisa mais absurda que já fez. Disse que, tentando economizar nas compras, acabou detonando a nossa vida inteira. Só queria me ensinar responsabilidade e limites, mas no fim perdeu tudo. Destruiu a família, colocou a vovó em risco e deixou a gente sem casa. Mamãe acordou de manhã, viu ele daquele jeito, sentou do lado e abraçou forte, os dois chorando juntos. Logo todo mundo no bairro ficou sabendo do que estava acontecendo. O boato se espalhou mais rápido que o fogo que destruiu a casa, e no sábado de manhã tinha uma fila de carros no hotel. Tanta gente que a gente mal conhecia apareceu trazendo lasanha, sanduíche, sacola de roupa que os filhos não usavam mais. O pessoal da igreja fez mutirão pra ajudar na nossa casa queimando, e quando passamos lá de curiosidade, tinha umas 50 pessoas tirando móvel queimado, quebrando parede destruída. Chegaram caminhão, caçamba, engenheiro, todo mundo pegando pesado como se fosse a casa deles próprios. Até o empreiteiro que tinha feito aquele orçamento impossível apareceu, chamando a equipe toda e dizendo que ia doar o sábado pra ajudar a tirar o entulho. Separaram tudo o que deu pra salvar, botaram os livros que resistiram em caixas de plástico, arrumaram as ferramentas do papai num canto, cada um tentando ajudar do jeito que podia. Alguém trouxe água, pizza, instalaram uma caixa de doação que ficou cheia antes do almoço. E de tarde o promotor ligou. Jerry tinha aceitado acordo judicial, ia pegar 12 anos de cadeia. Teria que pagar 50 mil dólares, mas ninguém achava que esse dinheiro iria aparecer, já que ele não tinha nem bens, nem patrimônio. Mamãe só comentou que pelo menos ele não ia machucar mais ninguém tão cedo. E papai só olhou pro pessoal terminando de limpar tudo. Pouco depois, um senhor ligou dizendo que tinha ouvido falar da história pelo bairro. Era dono de uma transportadora e precisava de alguém pra organizar o estoque. Pagava menos do que o emprego antigo do papai, mas era compreensivo com quem tinha problema de família e não mandava embora por faltar. Papai começou na semana seguinte, e logo no primeiro dia, já voltou pra casa parecendo menos acabado do que vinha parecendo há meses. Nos reunimos de novo com um empreiteiro que agora trouxe outra ideia. Deixar a casa ajeitada só o bastante pra vender, fechando o telhado, reforçando a estrutura, caprichando pra fachada ficar boa. Ele prometeu tudo pronto em 2 meses por 40 mil dólares, ainda acima das nossas condições, mas dava pra encaixar com a indenização e as doações. Mamãe e papai decidiram logo. A casa ia ser vendida assim que acabasse a reforma, e o dinheiro que sobrasse seria pra recomeçar em outro lugar. Por sorte, a cirurgia da vovó correu melhor que o esperado, mas ainda teria meses de fisioterapia pela frente. A assistente social do hospital achou pra ela uma vaga numa instituição filantrópica que cobrava conforme a renda, na ala de memória. Vovó parecia mais calma ali, cercada de enfermeiras que já sabiam lidar, e
uma rotina organizada para que ela não se perdesse. O empreiteiro fez o serviço todo rapidinho. Em 2 meses a casa por fora já estava pronta, mesmo que por dentro ainda fosse só massa e tapume. Anunciamos para vender numa quinta. No sábado já tinham 3 propostas na mesa. Um casal novo comprou sem nem pedir desconto, dizendo que queria transformar o lugar no lar deles. Tudo se resolveu rápido. De repente a gente tinha dinheiro para pagar as dívidas da reforma e dar entrada num aluguel do outro lado da cidade. Era um bairro simples. A casa era antiga, pequena, com piso rangendo e janela que não fechava direito, mas tinha fechadura comum que qualquer um podia abrir, e a cozinha ficava livre o dia todo. Mudamos só com os móveis e roupas doados, e mesmo assim parecia mais lar do que o hotel jamais foi. Mamãe conseguiu convencer o papai a ir com ela numa terapeuta especializada em casais em crise. Eles passaram a ir juntos todas as terças-feiras à noite, e pouco a pouco voltaram a se falar de verdade, em vez de só dividir o mesmo teto sem conversa. A terapeuta fez eles perceberem que essa mania de querer controlar tudo era o grande problema da nossa família, e aquela história da cozinha trancada era só a parte mais escancarada dos conflitos que eles vinham evitando há tempos. Foi difícil lidar com a escola no meio de tudo isso, mas meus professores foram bastante compreensivos com meus atrasos e faltas. Na hora de escrever as redações para as faculdades, contei justamente sobre a tranca na cozinha e tudo o que veio depois. A responsável pelas admissões da Universidade Estadual me disse que foi uma das redações mais impactantes que já tinha lido, e acabei ganhando uma bolsa que cobria quase toda a mensalidade. Me formei em junho, com notas boas considerando tudo, e mamãe passou a cerimônia inteira chorando, enquanto o papai fotografava tudo no celular. Todo domingo a gente visitava a vovó na clínica, e aos poucos, ela foi tendo mais dias bons do que ruins. Teve domingo que ela reconhecia todo mundo e perguntava da casa. Outras vezes achava que eu era o irmão dela, ou confundia o papai com o pai dela. Mas num domingo especial, ela estava super lúcida, e quando contei pra ela toda a saga da tranca e o que aconteceu depois, ela riu tanto que chorou de felicidade. Olhou pro papai e falou que ele sempre foi cabeça dura desde moleque, achando que sabia o que era melhor pra todo mundo. Ele até deu risada e disse que enfim aprendeu que não dá pra controlar tudo. A casa alugada acabou virando nosso novo normal, com todo mundo entrando e saindo sem ninguém ligar pra tranca, horário ou regra de geladeira. No fim de semana seguinte, ele apareceu cheio de tecnologia nova pela casa, mas dessa vez explicou que todo mundo podia controlar pelo celular e que os sensores eram só pra segurança mesmo, não pra pegar ninguém fugindo de noite. O papai me mostrou o aplicativo um monte de vezes, pra garantir que eu sabia desligar o alarme se precisasse levantar de madrugada. E ainda deu pra vovó um tablet todo simples, só com botão grande pra luz e emergência. 2 semanas depois, a câmera da campainha gravou o carteiro entregando um envelope vindo da penitenciária estatal. E dentro tinha uma carta escrita à mão pelo Jerry, pedindo desculpas por tudo e contando que começou a frequentar grupos de apoio pra tentar colocar a vida nos eixos. A mãe nem quis saber, arrancou a carta da minha mão, jogou no lixo e falou que pedir desculpa não muda nada. Mas quando ela saiu pra trabalhar, fui lá, resgatei a carta e guardei na gaveta, porque às vezes é bom lembrar como as coisas podem sair do controle. Um mês depois, chegou outra carta, dessa vez da seguradora, junto com um cheque de 10 mil reais, porque acharam um erro no cálculo e viram que a gente tinha direito a mais dinheiro pelo incêndio. O papai só deu risada e disse, parece que a maré virou pra gente, e correu pro banco depositar antes que se arrependessem. A gente começou a jantar junto todo dia às 6h30, nós 4 ao redor da mesa da cozinha, ninguém mais tocava no assunto de regras, dormir na hora ou cozinha trancada. Às vezes o pai brincava, meu lanche noturno sai mais barato que franquia do seguro, e todo mundo caía na risada, mesmo nem sendo tão engraçado, só porque rir era melhor do que chorar pelo que se perdeu. O novo chefe do pai chamou ele pra conversar uns 3 meses depois dele ser contratado, achei que iam mandar ele embora, mas acabou sendo promovido a gerente regional por saber lidar com crise. Ele chegou em casa com um bolo e ficou dizendo que depois do desastre da casa, estava pronto pra qualquer pepino no trabalho e que pelo menos planilha não pega fogo nem invade com água. Mamãe guardou uma caixa de primeiras edições no armário de cima e só agora levou pra avaliar com um colecionador todo chique, de luva branca e lupa, que ofereceu 30 mil reais pela coleção porque tinha um exemplar com erro raro de impressão. Ela fechou o negócio na hora, antes que o cara mudasse de ideia, e o dinheiro foi direto pra uma poupança sagrada, que ninguém mexe a não ser em emergência de verdade. Nada de crise porque acabou o cereal ou precisou de tênis. Eu ainda levantava de madrugada pra atacar a geladeira, porque meu corpo meio que acostumou a sentir fome nesse horário. Mas agora avisava no grupo da família se eu via ou via coisa estranha pela casa, tipo barulho suspeito ou água onde não devia ter. Semana passada, o vaso fez um barulho esquisito às 2 da manhã. Mandei mensagem no grupo, o pai levantou pra conferir, achou que fosse o encanamento e resolveu rapidinho com o desentupidor, evitando outro desastre. Ele agradeceu brincando. Essa tua mania de andar de madrugada nos salvou de mais uma encrenca com seguro, que foi a primeira vez que ele elogiou meu hábito de lanche no meio da noite. No fim das contas, a gente estava melhor como família, mesmo a vida estando longe de perfeita, porque problema todo mundo tem. Nossa casa antiga, em que moramos 15 anos, agora é de um casal jovem que vive postando foto da reforma na internet. A vovó acabou precisando de uns cuidados caros, muito além do salário do papai, mas pelo menos ela estava em segurança e tinha uns dias bons em que reconhecia a gente. As dívidas ainda batiam uns 40 mil reais por causa de tudo que aconteceu, mas pelo menos dava pra ir pagando aos poucos, sem ninguém ameaçando botar o nome da família na justiça. A casa alugada tinha uns vidros que deixavam vento entrar, um aquecedor barulhento igual turbina de avião e um chão torto pro meio, mas com uma coisa que a antiga nunca teve: cozinha aberta a noite toda. Era comum esbarrar com o pai montando sanduíche às 3 da manhã, todo mundo de pijama, dividindo frios como se fosse a coisa mais normal do mundo. A mãe passou a dormir melhor depois que desistiu de controlar tudo, e ainda criou um botão chamado fundo lanche da madrugada, onde todo mundo jogava o troco. No fim das contas, a gente aprendeu que, tentando controlar tudo, acaba sem controle nenhum, e que às vezes um problema vira a resposta pra outro que a gente nem imaginava. Meio doido, né? Agora todo mundo se oferece pra ajudar, mas quando a casa tava caindo mesmo, ninguém aparecia. Vai entender a vida, né? Se curtiu o vídeo, deixa seu like porque ajuda muito mais do que parece. Se você gostou da nossa história, considere-se se inscrever no canal para acompanhar nosso trabalho e, se possível, deixe o like.